Olá, me chamo Vanessa Loy e essa é a apresentação do trabalho resultante do plano de trabalho intitulado Análise das ocorrências dos desastres hidroclimáticos nas regiões do Sertão e do Alto Sertão Paraibano, que faz parte do projeto de pesquisa intitulado Desastres hidroclimáticos nas regiões pluviométricas do estado da Paraíba. Ele foi orientado pelo professor doutor Marcelo de Oliveira Moura através do programa PIBIC do CNPq. Brasil 2012 define desastre como resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais e ou ambientais. E ele pode ser classificado quanto à intensidade como níveis 1 e 2, aqueles em que almejam o decreto de situação de emergência, SE, em que a situação de normalidade pode ser restabelecida com recursos mobilizados em nível local ou estadual ou federal. E também podem ser classificados como nível 3, em que almejam o estado de calamidade pública, SCP, em que a situação de normalidade não consegue ser restabelecida apenas com um dos recursos, necessita ser uma obra conjunta dos três. Quanto à sua origem, os desastres são classificados nesses 5 tipos. No presente trabalho foram abordados os desastres de origem hidrológica e climatológica, formando assim o grupo denominado hidroclimatológico. Dentro desse grupo, existe uma subdivisão em 7 tipos de origem. Nesse trabalho, apenas incêndio florestal e baixa umidade do ar não foram abordados, pois nenhum município da área de estudo registrou desastres desses tipos. Silva Brito e Pontes, 2004, organizaram os municípios da Paraíba em 6 regiões de acordo com a sua caracterização pluviométrica, sendo elas de leste a oeste, litoral, brejo, agreste, Cariri, Mataú, sertão e alto sertão. A área de estudo abordada nessa pesquisa será o alto sertão e o sertão, que são representados no mapa por vermelho e amarelo, respectivamente. Para Silva et al., 2012, eles têm sua pré-estação chuvosa nos meses de novembro, dezembro e janeiro, o período chuvoso vai de fevereiro a maio e o período seco de junho a outubro. A pesquisa teve por objetivo geral analisar a distribuição espaço-temporal dos desastres naturais associados à variabilidade pluviométrica na região do Alto Sertão e Sertão Paraibano, para um período de 2003 a 2019, e teve 4 objetivos específicos, sendo eles catalogar as ocorrências dos desastres por tipo de origem, intensidade e decréscimo na região, catalogar e analisar os danos humanos, materiais e ambientais, caracterizar o padrão atual das chuvas e estabelecer os limiares de precipitação da região pluviométrica através da técnica dos percentis e criar um banco de dados com informações sistematizadas sobre as ocorrências dos desastres naturais na região pluviométrica para fins de mapeamento temático. Quanto à metodologia, a primeira etapa realizada foi a coleta e tratamento de dados pluviométricos diários para o período de 1994 a 2018, com dados obtidos através da AESA. Depois, com esses dados, foram obtidos valores estatísticos como médias e valor do limiar extremo de precipitação, P99. Em seguida, foi realizada a identificação e tabulação da frequência dos reconhecimentos de SE e SCP para o período de 2003 a 2016, pois são os anos que possuem dados, e os mesmos foram obtidos através da SEDEC. Na quarta etapa, foi realizada a obtenção e tabulação dos dados de danos resultantes dos desastres através de formulários obtidos pelo S2 e D. E, por fim, foram confeccionados gráficos, tabelas e mapas temáticos a fim de melhor expor os resultados obtidos. Passando para os resultados e discussões, dos 1.364 desastres registrados, 795 ocorreram no Sertão e 569 no Alto Sertão. Os municípios que demonstraram maiores incidências de desastres se concentram no Sertão, com 2 municípios apresentando 22 registros e outros 2 apresentando 21 registros. Ainda pode-se extrair que o município com menor quantidade de registros também se encontra no Sertão, localizado no centro da região. Separando desastres por intensidade, 37 apenas foram deflagrados por SCP e todos os demais, 1.327, por SE. Além de intensidade, os registros de desastres foram classificados de acordo com o tipo de evento deflagrador e espacializados nos mapas apresentados a seguir. Esse mapa representa a espacialização dos eventos deflagrados por chuvas intensas, e é possível perceber que apenas um município deflagrou 2 desastres, sendo ele no Sertão. Além dele, outros 25 municípios deflagraram um desastre, sendo 12 municípios do Alto Sertão e 13 do Sertão. Esse mapa retrata a distribuição dos registros de desastres por enxurrada, e nele pode perceber-se uma clara distinção entre os dados dos municípios do Alto Sertão e aqueles do Sertão. Apenas os municípios do Sertão apresentaram de 3 a 4 desastres, que são os maiores valores de incidências, e dos 29 municípios que apresentaram 2 desastres, 3 foram do Alto Sertão e os outros 26 do Sertão. Quanto aos registros de apenas um desastre, os municípios do Alto Sertão se tornam maioria, com 11 registros, enquanto o Sertão apresenta apenas 6 municípios. Esse mapa retrata a distribuição dos registros de desastres por inundações, e nele é possível ver que 44 municípios deflagraram 2 desastres por inundações,
sendo 16 do Alto Sertão e 28 do Sertão. Além disso, 9 municípios deflagraram um desastre, e deles, 2 foram do Alto Sertão e 7 do Sertão. Por desastre deflagrado a partir de enchentes, tem-se apenas um registro que ocorreu no município de Pombal, no Sertão, no ano de 2011. Passando para os desastres de origem climática, apenas os municípios do Sertão apresentaram 2 ou mais desastres por secas, com 2 municípios apresentando 3 desastres e outros 16 municípios 2 desastres. Os municípios que registraram apenas um desastre têm sua maioria localizada no Sertão, com 14 registros, enquanto o Alto Sertão apresenta 9. Por essa figura, pode-se perceber que a estiagem é o tipo de desastre mais frequente para a área de estudo, obtendo valores de frequência extremamente altos se comparados a outros tipos de desastres. 2 municípios, sendo do Sertão, apresentaram os maiores valores, com 18 registros, e outros 2 municípios que apresentaram os menores valores da série ainda constaram 10 registros, sendo ambos do Alto Sertão. Apesar de existirem 1.364 eventos de desastres, apenas 1.094 apresentaram relatórios e desses, somente 594 apresentaram dados. Sendo assim, apenas os relatórios com dados foram utilizados para as análises dos danos presentes nesse estudo. No slide é exibida uma tabela que retrata os danos humanos ocorridos nos municípios do Alto Sertão, separados por ano e por tipo. Nela, é possível observar que no ano de 2008 houve 2 mortes, 4 feridos e um desaparecido. Além disso, é possível perceber que o ano de 2016 teve o maior número de afetados, mas que não foi exposto qual tipo de dano específico ocorreu. Nessa tabela tem-se os danos humanos para a microrregião do Sertão Paraibano. Nela pode ser observado que em 2004 ocorreram 3 mortes, todas decorrentes de inundações, e outros danos tais como desabrigados e desalojados. Além dele, o ano de 2009 merece destaque, pois nele foram constados 761 feridos, 218 desabrigados e 4.067 desalojados, sendo esse o maior número de pessoas desalojadas da série. Quanto aos danos materiais, apenas os anos de 2004, 2006, 2008 e 2009 apresentaram dados, sendo que no Alto Sertão, 2006 teve os menores danos e 2008 os maiores danos. Quanto ao Sertão, o ano 2006 também teve os menores danos e 2004 teve os maiores danos, inclusive os maiores danos da série temporal. Quanto aos danos ambientais, foram 173 danos totais, 74 no Alto Sertão e 99 no Sertão. Quanto aos limiares extremos de precipitação, os menores valores estão entre 71 e 77 milímetros aproximadamente, e se fazem presentes em 10 municípios, sendo 3 do Alto Sertão e 7 do Sertão. Quanto aos maiores valores, 8 municípios estão enquadrados aproximadamente entre 99 e 115 milímetros, com 3 municípios pertencentes ao Alto Sertão e 5 ao Sertão. Por conclusões, nós temos que os objetivos foram alcançados com êxito, culminando em mapas temáticos, tabelas e informações textuais. Na classificação por intensidade, os desastres por SE são a maioria dos registros para a região. Na classificação por tipo, os desastres mais incidentes são por estiagens de origem climática. Na questão de danos humanos, as mortes são consideradas os maiores impactos, e a partir dos dados foram observados que ocorreu um total de 5 mortes, 2 no Alto Sertão e 3 no Sertão, todas decorrentes de inundações, sendo esse o tipo de desastre com danos humanos mais intensos. Ainda foi possível constatar a variação pluviométrica dos municípios nos limiares extremos. Por fim, é possível inferir que as informações contidas nessa pesquisa podem auxiliar na tomada de decisão de gestores e ainda na criação de políticas públicas que visem mitigar os danos oriundos de desastres. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade.